Boa noite, meus irmãos. Convido a todos aí na sua casa a adorar o nome do Senhor Jesus. Nós cremos e nós já temos a certeza que Ele é a nossa salvação. Ele é a palavra, Ele é o verbo vivo que desceu do céu. Aleluia, para habitar em nossos corações. Obrigado, Pai, por tudo que tens feito por nós, Pai. No início era a palavra, com Deus Altíssimo, o mistério da tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é, ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Ó, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que meu pecado, nada vai nos separar. Ó, quão maravilhoso é, ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Ó, quão maravilhoso é, nome de Jesus. Nós te adoramos, ó Senhor. Oh, morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje para sempre reinarás. Declare aí: teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje para sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Tu é a glória, teu é o reino. Nós te adoramos para sempre, Pai. Tu é a glória. O Senhor Jesus, Ele pagou um alto preço
para nos dar o direito à vitória, para nos dar a salvação. Eu te convido, meu irmão, nesse momento a você declarar isso. E se tem algum vizinho seu, alguém da sua casa que não saiba que existe um alto preço que foi pago, que tudo já foi pago na cruz, nós não devemos nada. Pela graça do Senhor Jesus nós alcançamos misericórdia. E pela graça nós somos salvos mediante a fé. Isso não vem de nós, vem de Deus, é dom gratuito de Deus. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse um meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse um meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos por seu sangue, lutando bom combate no Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Unidos iremos andar, unidos iremos andar. Aleluia, boa noite a todos. É um privilégio para nós, povo de Deus, de termos a oportunidade, mais uma vez, de estarmos reunidos, amém? Em nossos lares, para sermos alimentados com a palavra do Senhor. O Senhor não nos deixa e nunca nos deixou só e nunca nos deixará só, amém? E Ele proporcionou, amém? Essa oportunidade, esse recurso de, em nossos lares, né, sermos alcançados, sermos alimentados com a palavra de Deus, amém? Aleluia! E mais uma vez estamos, né, usufruindo dessa terça nobre, a qual Deus tem colocado, né, os cultos nas nossas igrejas, amém? É certo que muitas pessoas estão em casa, né, no seu sofá, na sua cadeirinha, né, mas estão tendo a oportunidade de ser alimentados, e nós, mais uma vez, estamos convidando, né, todo o povo de Deus, né, para podermos participar, né? Você ligue, sintonize, né, nas redes sociais, como no Facebook, né, Verbo da Vida Distrito, Instagram, Rádio Porto Seguro, sempre está presente conosco, e também através do YouTube, né, você tem condições de acessar
certo? Se você não sabe acessar, chame o seu neto, chame o seu filho, chame alguém que conheça, né, sabe tratar, né, dessas coisas e sintonize para você ser alimentado, né, no seu lar. Amém? Aleluia! E sempre, enquanto nós não voltarmos à normalidade, nós iremos continuar transmitindo através dessas redes. Aleluia! É um recurso que Deus concedeu a cada um de nós e isso a gente está aproveitando o máximo. Amém? Vidas estão sendo alcançadas nos lares, os familiares, pessoas que nunca tiveram a oportunidade de ouvir a palavra, está tendo a oportunidade, né, de ouvir a palavra de Deus bem pertinho, né, ao vivo e a cores, né, no seu lar. Amém? Aleluia! E hoje estamos realmente na terça nobre, também temos a quinta profética, amém? Que também começa às 20 horas, nas quinta-feira. E temos também o nosso culto da Escola Bíblica Dominical, amém? Junto e misturado, todos os domingos às 10 horas da manhã, e também o culto das 18 horas no domingo, culto de ministração e celebração da palavra de Deus às 18 horas todos os domingos. Amém? Aleluia, você está bem inteirado, glória a Deus, está bem inteirado disso, amém? E vamos nesse momento, eu quero citar aqui a agência, né? Se você pretende ofertar, se você quer entregar seu dízimo, não é? Você pode usar a agência Banco do Brasil, não é? Agência 8101, dígito 9, favorecido Igreja Verbo da Vida Tambor. E a conta corrente é 6311, dígito 8. Amém? E também o nosso CNPJ é 22 664 196 0001-51. Amém? Aleluia. E eu queria aproveitar também de ler, né, a palavra de Deus em 2 Coríntios, capítulo 9, um texto muito conhecido em nosso meio, mas fala também da semeadura, né, ou sementeira e a colheita. Aleluia. E o apóstolo Paulo fala aqui, ó, e isto afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também se fará. E o que semeia com a fartura, com a abundância também se fará. Cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade. Veja bem, porque Deus ama a quem dá com alegria. Amém? E o versículo 10 diz o seguinte: ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos. Amém? Nós lemos essa passagem não só especificamente para o povo, né, de Deus, porque todos já conhecem muito bem essa palavra, mas também você, né, familiar, você que está ouvindo, está assistindo, né, este culto, também essa palavra para você, né, se você tem um desejo de ofertar, né, de ser fiel ao Senhor, amém? Porque Deus, né, nós, mesmo não conhecendo a Deus verdadeiramente, mas se nós queremos honrar ao Senhor, reconhecer a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito em nossa vida, amém? E confiar cada dia mais nele, né? Nós temos condições de nós entregarmos o nosso dízimo e também a oferta no reino de Deus, amém? Portanto, é uma oportunidade que Deus concede para que você, né, possa honrá-lo, possa reconhecer a tudo aquilo que Ele tem feito em sua vida, amém? Aleluia! E está aí, né, a agência, já uma vez que a gente não está tendo culto presenciais, né, mas estamos tendo atendimento, né? O pastor Isaías está todos os dias, da segunda
a sexta-feira, no horário comercial. Se você quiser vir, você venha, traga a sua oferta, traga o seu dízimo, entregue aqui, amém? Ou também, como nós já citamos, você deposite nessa agência e nessa conta que nós citamos aqui, amém? Aleluia! E nesse momento vamos ter a oportunidade, aleluia, vamos logo convidar o pastor José Sueldo para ele vir ministrar, amém? Está todo bonitão aí, está todo preparado, não é? Para trazer uma palavra para nossos corações nesse momento, amém? Aleluia. Aleluia. Glória. Obrigado pelo bonitão, pastor. Me animou mais. Isso é coisa boa. Quero orar contigo antes de começarmos. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade rica, oportunidade gloriosa que temos de estarmos diante de Ti, reunidos contigo na Tua presença para desfrutarmos de mais uma noite sem igual, ímpar, incomum. Pai, obrigado pelas comunicações do céu, diretamente aos nossos corações nessa noite, por meio do Teu Espírito. Obrigado pela Tua palavra, que é viva e eficaz, e ela transforma as nossas vidas, e ela sempre busca nos melhorar. Obrigado, Senhor Deus, porque ao decorrer dos dias, na prática desta palavra, é impossível não termos uma diferença. E nós te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade que nós teremos nessa noite de desfrutarmos das riquezas da Tua palavra. Muito obrigado por essa reunião maravilhosa. Obrigado por famílias reunidas nesse instante que pararam de fazer tantas coisas, mas estão dedicando um tempo a Ti, deixando as coisas naturais de lado e dando importância àquilo que é mais importante, dando primazia às primeiras coisas. Pai, muito obrigado porque esse tempo não é vão, porque a Tua palavra, ela nunca volta vazia. Oh, aleluia. Muito obrigado, Pai, por tudo, no nome de Jesus. Oh, que coisa boa, maravilha. Estamos aqui, com gratidão que estou aqui para compartilhar um pouco das verdades da palavra. E quero te dizer que estamos numa terça nobre. E nobreza é uma vida de oração. Nobreza é esse estilo de vida. É algo diferenciado, é algo incomum, porque nós temos contato direto com Ele, aquele que criou todas as coisas, aquele que me criou, que te criou. Então, tenha isso, decida continuar tendo esse estilo de vida, um estilo de vida de oração. Que maravilha! E nós estamos vivendo um tempo diferente onde eu nunca imaginaria que vivesse. E eu sei que muitas pessoas estão nessa mesma situação, nesse mesmo pensamento. Meu Deus, que coisa! Que tantas circunstâncias, que tantas situações se levantaram conjuntamente, e não apenas num local, numa cidade, num estado, mas de uma forma global, onde ficou em alguns momentos ou em algumas situações incontrolável. Mas glória a Deus pela palavra, aleluia por ela, que ela é a âncora das nossas almas, ela nos faz repousar e ficar tranquilos, em segurança. Que coisa boa, porque ela nos traz paz. E essa paz que excede todo entendimento é algo que foi nos dado, porque o mundo não conhece, mas nos foi dado, e nós podemos desfrutar de uma forma tão real, num tempo turbulento como esse. Então, o diabo ele preparou um cenário e veio como sugestão um isolamento social. E até inicialmente como sugestão, depois como uma obrigatoriedade, porque existem decretos municipais, estaduais e federais para que haja isolamentos, para que haja pessoas deixando de conviver uma com a outra. E eu vou te dizer, isso vai de fato de encontro a tudo aquilo que Deus fez, a tudo aquilo que Deus determina. Deus determina que nós possamos ter comunhão uns com os outros, que a gente possa estar associado uns com os outros. E isso aí não é algo que nós podemos e devemos ficar achando que é normal e achando que nós precisamos continuar na mesma, porque é assim mesmo. Eu quero que você fique inconformado com essa situação de isolamento. Nós não fomos criados para o isolamento. Nós fomos criados para viver em uma forma de sociedade, uma forma de comunhão, de aproximação. Então, todo isolamento ele gera morte. E o cuidado maior é que esse isolamento social, no qual está sendo nos imposto nesse tempo,
foi nos colocado como uma obrigação. Ele não venha trazer ou gerar um isolamento espiritual. O Senhor não deseja, o Senhor não quer que nós venhamos ter esse isolamento com Ele. Abra, por favor, em João capítulo 15. Aleluia. Deus é bom. Obrigado, Pai. Nós vamos conversar algumas coisas que você já conhece. Mas antes de ler João capítulo 15, eu queria te apresentar ou te falar sobre uma frase que é muito dita e que diz assim: contra fatos não há argumento. Essa frase, ela é utilizada muito nas pessoas que estudam direito, nas pessoas que são investigadores e as pessoas que usam o fato como o principal argumento de toda e qualquer tese. Contra fatos não há argumento. Então, por mais que o argumento ele seja verdadeiro, ele seja bonito, seja bem defendido por aquele que argumenta, quando se apresenta um fato, ele derruba ou aniquila todo aquele argumento contrário, porque contra fatos não há argumento. Porém, nós que cremos na palavra, nós podemos ter uma outra verdade, que diz assim: contra frutos não há argumento. Aleluia! Contra frutos não há argumento. O Senhor falou muito sobre fruto. E eu gosto demais da definição de fruto, que diz que o fruto é uma manifestação visível de um poder invisível que opera por dentro. Vou repetir: fruto é uma manifestação visível de um poder invisível que opera por dentro. O fruto da palavra de Deus, o fruto do Espírito, precisa ser evidenciado em dias como esse. Sabemos que começamos o ano com uma palavra poderosa, onde nos anunciava um ano de facilidade, de leveza e de rapidez. Fácil, leve e rápido. Essa foi a palavra. Que coisa boa, que coisa maravilhosa. Depois de um tempo, alguns anos de pressão, alguns anos que tivemos que superar, alguns anos que tivemos de dizer que teria que ter explosões divinas. Um outro ano que já havia uma facilidade de portas abertas, mas esse seria fácil, leve e rápido. E o que nos apresentou-se, depois de alguns meses, foi dificuldades, foi peso, foi lentidão. Mas eu vou te dizer, o Senhor não depende. Quando Ele liberou essa palavra, Ele não dependia de nenhuma situação natural. Ele já sabia de todas as coisas, mas independente disso, Ele assegurou para o seu povo que nós teremos facilidade, leveza e rapidez nesse ano. Basta você se apegar com a palavra, basta você dar ouvidos a essa instrução, basta você ficar com a inspiração divina em meio a tantas coisas comprovadas, tantas experiências, né, comprovadas e validadas, mas você ficar com a inspiração divina, aquela que nos veio, e você ficar como verdadeiro que de fato é. Então a facilidade, por um momento, você, como eu, tutubiou, disse: meu Deus, que facilidade é essa? Coisas fechando, pessoas perdendo o emprego, outros perdendo a própria vida. Que rapidez, que leveza é essa? E o diabo, eu vou te dizer, o diabo ele trabalha para roubar a palavra. Ele não quer roubar os teus bens, ele não quer roubar outras coisas que te pertencem, mas ele roubando a palavra de ti, a plena convicção que tu tens na verdade da palavra, ele vai te atingir. Se ele conseguir te roubar, se ele conseguir atingir o teu coração, onde está guardada a tua palavra, ele vai ter sucesso. Mas glória a Deus porque nós nos posicionamos na palavra. Glória a Deus pela convicção nela, que é verdadeira, que é pura, que é eficaz, que transforma as nossas vidas. E eu vou te dizer, meu amado, este ano, com toda a convicção, este ano é o ano propício para nós produzirmos os frutos do Espírito, ou o fruto do Espírito. Esse é o ano propício. Por que o ano propício? Porque existem pessoas que não têm o conhecimento, a palavra revelada dentro deles, eles estão totalmente desesperados. Eles estão totalmente
sem ter em que segurar, em que se apoiar. E nós estamos andando tranquilos, nós estamos andando em paz, como eu disse no início, mas por causa de uma verdade revelada nos nossos corações. Mas existem tantas pessoas precisando de desfrutar daquilo que a gente desfruta. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, de uma forma rápida e objetiva. Lá em João 15 diz assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Quem disse isso? Jesus. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais frutos ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo na videira? Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? Assim, nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Vamos parar por aqui. Então o Senhor diz: eu sou a videira verdadeira. E eu vou te dizer, se ele destacou que ele é a videira verdadeira, é possível. E ele está nos indicando que existem videiras que não são verdadeiras. Então ele é a videira verdadeira, o seu pai, o nosso pai, é o agricultor. E nós somos os ramos. E o interessante é que ele nos comparou com uma videira, algo tão evidente, tão conhecido no nosso meio. Ele não nos comparou como um ramo de uma outra árvore frutífera. Ele é a videira e nós somos os ramos dessa videira. E a videira, ela produz nos ramos. Mas o cuidado é: permaneça em mim. No verso 4, quando ele diz assim: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Existe uma atitude minha e sua diante dessa condição de estar na videira. Nós precisamos permanecer na videira. Mas não apenas permanecer, porque diz: como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Então, nessa analogia de permanecer nele e ele em nós, nós precisamos permanecer nele para que a gente possa produzir. Esse é um ano de uma grande produção, amados. Esse é o ano de você poder produzir. E você vai produzir como? Permanecendo nele. Você só vai poder produzir se permanecer nele. E continuando, no verso 5 eu sou a videira. Jesus dizendo: vós, os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. E uma outra coisa que nós temos assistido, o Senhor tem aproveitado esse tempo, essa situação. Não foi Ele que promoveu, que fique bem claro, não tem nada a ver com Ele, isso não tem a origem desse mal, dessa circunstância, não tem nada a ver com Deus. Cremos e declaramos a bondade de Deus, mas o Senhor, aproveitando dessa situação, Ele está nos mostrando que sem Ele nada podemos fazer. Existe um tempo de aprendizado meu e seu, de uma dependência maior nele. Porque, de repente, a gente pode ter se posicionado em algum momento em querer fazermos as coisas por nós mesmos, na nossa própria força, no nosso próprio entendimento, pensando de uma forma errada e imatura e ignorante que nós poderíamos fazer alguma coisa. Mas ele deixa bem claro: sem mim, Jesus está dizendo, nada podeis fazer. Então, qual a minha situação e a sua? Estarmos ligados nele. Ele diz assim: permaneça em mim. Se você permanecer em mim, certamente permanecerei em vós. Então, a parte dele já está certa. A nossa é uma questão de atitude. Nós precisamos, de fato, fazermos valer tudo aquilo que nós temos recebido dele. E continuando no 6 diz: se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Verso 7 diz: se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós,
Pedireis o que quiserdes e vos será feito. Que coisa boa. Olha que garantia o Senhor nos dá. Permaneça em mim, e as minhas palavras permanecendo em vós, pedireis o que quiseres, e vos será feito. Então temos, em alguns momentos da nossa vida, desejado algumas coisas, pedido, falado, mas o detalhe é que a gente quer fazer de nós mesmos. E o Senhor quer que a gente produza para que Ele seja glorificado. O Senhor quer que a gente permaneça nele e as palavras deles permaneçam em nós, para que tudo que nós pedirmos vos ou nos seja feito. Em 1 João, capítulo 2, verso 3, 6, diz assim, vamos lá, por favor. 1 João, capítulo 2, verso 3, diz: Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos, aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Verso 5, aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. E a pergunta é, como Jesus andou? Quais foram as práticas de Jesus quando ele esteve aqui na terra? É fato que, em alguns momentos, nós vemos algumas situações e ficamos paralisados. Mas o Senhor Jesus, quando esteve aqui na terra, em nenhum momento ele se acovardou, ele negligenciou, ele negou de quem era filho, ele deixou de fazer o que veio para fazer. E depois dele ter feito tudo, ele nos deu a autoridade do nome dele para fazer obras ainda maiores. Mas nesse mesmo texto que ele fala que nós podemos fazer obras ainda maiores, ele também nos anuncia que sem mim, ele diz, nada podeis fazer. Então, amados, esse é um tempo de dependência do Senhor. Esse é um tempo de nós crermos que sem Ele nada podemos fazer. Esse é um tempo de nós nos debruçarmos na Sua palavra e nós confiarmos totalmente nele, porque nós podemos e devemos ser como Ele, andar como Ele andou, fazer o que Ele fez. Eu sei que isso não acontece com você, isso é de outro lugar, mas teve gente que durante essa pandemia, quando começou, desejou que esse vírus pegasse no seu inimigo, aquele que pisa no teu calo, aquele que te aperreia, aquele que te denuncia, aquele que vive te perseguindo. De repente subiu um pensamento, aí, rapaz, eu vou orar porque era bom que esse vírus pegasse em fulano de tal, porque só assim seria um a menos aqui na terra. Meus amados, esse não é o posicionamento segundo ele, como ele andou, porque quando Jesus era afrontado aqui na terra, ele não revidava mal com mal. Ele era mal, ele revidava com o bem. Então, que tal você estar orando nesse tempo por seus inimigos? Que tal você estar orando nesse tempo para pessoas serem convencidas pelo Espírito que Jesus é o Senhor? Esse é o tempo de nós produzirmos os melhores frutos. Esse é o tempo de nós evidenciarmos a essência que nós temos. Esse é o tempo de nós fazermos aquilo que precisa ser feito. Como bons representantes do céu aqui na terra, precisamos produzir. Lá em João 15 diz, se você não produzir, meu Pai vai te cortar e vai te desprezar. E o galho que seca, só para ele só vai restar o fogo. Então, não tem outra alternativa para mim e para você a não ser produzir. Precisamos produzir. E você pode estar perguntando, como eu vou produzir? O que eu vou fazer em meio a tanta coisa? Afinal de contas, eu estou no meu isolamento. Amados, nós não fomos chamados para isso. Nós não vamos ficar assim. E a primeira coisa que você precisa fazer é abrir a sua boca e falar com a circunstância.
Produza um ambiente de fé na sua casa. Produza um ambiente de fé no seu trabalho. Se você ainda está tendo a oportunidade, como eu estou tendo, de trabalhar, nem que seja parcialmente, mas se você está indo para o seu trabalho, produza um ambiente de fé no seu trabalho. Pessoas vão encontrar-se com você e vão precisar de um homem e uma mulher de fé, pronto para dar um socorro a essa pessoa. Pessoas estão chegando desesperadas lá no meu local de trabalho. E eu estou tendo a oportunidade de acalmá-las, ou seja, frutificar o fruto da paz. E eu digo a elas, fiquem tranquilas, tudo vai passar e nós vamos contar um bom testemunho desse tempo que nós passamos. E eles ficam, será que isso vai acontecer mesmo? Será que nós vamos viver isso aí? Vamos sim, porque o Senhor está do nosso lado, o Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. Então, amados, aonde quer que você vá e aonde quer que você esteja, você tem a oportunidade de produzir frutos de justiça, o fruto do Espírito, paz, o fruto da bondade, o fruto da benignidade, você podendo dar atenção a pessoas, você podendo dispensar palavras de vida eterna para essas pessoas, você podendo abrir a sua boca e não estar apenas concordando com as más notícias que você recebe. Existem muitas notícias ruins já sendo disseminadas, alastradas pela terra. Em todo lugar, em todo telejornal, não se fala em outra coisa a não ser no Covid-19. Mas por que não você falar da palavra de vida eterna, a palavra imutável, aquela que nos sarou, aquela que nos transformou, aquela que nos alcançou? Oh, aleluia! Você pode, você deve, você é um representante do reino de Deus aqui na terra. E você precisa se posicionar, você precisa produzir, porque se você não produzir, você não está evidenciando a essência de Deus aqui, da qual você faz parte, um reino que você faz parte. Você é uma nova criatura. Você que nasceu de novo, você já tem todas as ferramentas necessárias para fazer a diferença onde quer que vá. Você carrega um potencial de luz, de salvação, de sabor, aonde quer que você chegue. Quando você chegar, as pessoas precisam entender, chegou aquele feixe de luz que a gente precisa. Chegou um homem que vai nos trazer paz. As palavras de vida eterna vão ser disseminadas. Você não precisa estar concordando. Aonde você chega, só tem essa notícia. Toda roda de amigos, todas as pessoas que estão conversando, quer seja na internet, quer seja presencialmente, não se fala em outra coisa. Mas, amado, fica com a verdade da palavra. Fala a palavra. Não se intimida, produza. Você não será envergonhado. Outras palavras que nós recebemos no início do ano, que esse era um ano de restituição. Esse era um ano da dupla honra. Que nós não seríamos envergonhados. Mas muitas pessoas estão se acanhando por detrás de más notícias. Ei! A Bíblia diz que a gente não deve se atemorizar com as más notícias. A palavra de Deus diz que o Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza e o socorro bem presente na tribulação. Nós precisamos se agarrar com ela de uma forma mais eficaz, de uma forma mais verdadeira. Não dá para ficar cocheando em dois pensamentos, não dá para ficar pensando nela, mas será que é a verdade ou é a verdade que saiu no telejornal? Meu Deus, aonde eu fico? Não, meu amigo, não tenha dúvida, seja plenamente convicto que o Senhor é o teu pastor e nada te faltará. E se eu vou te dizer, se tem alguma coisa fora do lugar, a culpa não é do Senhor. Deus, Ele não caiu do trono, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E o desejo dele é que tudo vá bem em nossa vida. Então, precisamos produzir. Oh, aleluia! Precisamos produzir. Quando nós estivermos posicionados nessa condição de produção, abençoando outras vidas, essa bênção redundará em bênçãos para você. Não se preocupa. Se você não tem nada para compartilhar, você tem a palavra de Deus, que é tudo. A palavra de Deus transforma situações, a palavra de Deus transforma vidas, e você precisa apenas liberar com fé, criando esse ambiente de fé, aonde quer que você vá. Eu queria ler contigo, no mesmo capítulo de João, capítulo 15, no verso 16.
que diz assim, ó: não fostes vós que me escolhestes a mim. Jesus ainda falando. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vos conceda. Ele sempre, em 2 versículos aí, aqui no mesmo capítulo, ele fala, ó, produza, faça alguma coisa de acordo com a essência da vida eterna que já habita dentro de você. Porque se você produzir, se você der um fruto, que é um fruto permanente, eu tenho certeza que tudo que você pedir ao Pai, Ele vos concederá. Que garantia maravilhosa, amados. E por que é que a gente fica assustado? Tem uma versão aqui, na NVT, a nova versão transformadora, esse mesmo versículo diz assim, ó: vocês não me escolheram, eu os escolhi, eu os chamei para irem e produzirem frutos, frutos duradouros, para que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. Outra garantia. Então, amados, não tem erro. E quando a gente vê nesse versículo, nessa primeira versão que eu li, que diz que não foste vós que me escolheste a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designeis. Eu vos designei para que vades e deis fruto. Essa palavra designar é nomear, é escolher, é eleger alguém para um cargo, posição ou função. Ou seja, o Senhor determinou. Não foi por acaso, não é por acaso que você está nesse emprego, não é por acaso que você está nesse ambiente de trabalho, não é por acaso que você está nessa família, não é por acaso que você está nessa casa, ao lado dessa pessoa nesse instante, assistindo essa reunião, essa live. Não é por acaso, meu amado. O Senhor te determinou para fazer algo para o reino dEle, no reino dEle, através dEle, porque sem Ele nada podemos fazer. É necessário que a gente se posicione de forma tal que nós possamos ser bons representantes de Cristo aqui na terra. Existem muitas coisas nesse instante concorrendo, nos prendendo, tentando nos paralisar, tentando retardar aquilo que precisa ser feito da parte do Senhor. Mas eu vou te dizer, o diabo deu um tiro no pé, isso já foi dito aqui por outros ministros. O diabo deu um tiro no pé, a igreja vai avançar, ele vai ficar mancando, fazendo o curativo do pé dele. Nós vamos sim avançar, nós vamos sim colher bons frutos, nós vamos sim ter muitas pessoas salvas, nós vamos sim ter muitas pessoas restauradas e reconciliadas com o Senhor. Mas para isso, eu e você precisamos produzir bons frutos. Aleluia! Bons frutos. Queria ler contigo rapidamente em Mateus capítulo 7. Aleluia! 17. Mateus 7,17 diz assim: toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Verso 20 diz assim: pois pelos seus frutos os conhecereis. Então, amados, os nossos frutos vão evidenciar que tipo de árvore nós fazemos parte. Nós somos os ramos. E o Senhor nos chama para ser ramo da videira verdadeira. Ser ramo daquela que tem um poder inesgotável de produção. Não te preocupas de você produzir hoje e pensar, amanhã eu não vou poder produzir, porque pode ser que não tenha esse potencial todo, pode ser que falte o elemento principal, que é a seiva, que é o poder
que opera por dentro. Não, essa parte é com o Senhor, Ele garante a parte dele. Faça a sua, produza, porque quanto mais produz, mais Ele nos limpa com a palavra, para que a gente possa produzir mais, para que a gente possa fazer mais, porque o desejo dele é que mais e mais pessoas sejam assistenciadas e sejam alcançadas pelo fruto do Espírito, pelo fruto que a palavra dele pode produzir. Num tempo tenebroso, num tempo onde pessoas estão entrando em desespero, esse é o tempo ideal, é a estação própria, é o tempo ideal para que você apresente o fruto. Oh, aleluia. Pai, obrigado. Obrigado por essa oportunidade, não pela doença, não pelas situações que se apresentam, mas pela condição favorável que tu nos coloca para produzirmos o fruto do Espírito, aonde quer que a gente vá. Pessoas serão encontradas por nós. O Senhor mesmo irá sinalizar pessoas que nós precisamos lá entregar o fruto, saciando uma fome. Vai ter algumas que vão ter fome de paz. Elas estão temendo tantas coisas, tantas faltas. Falta de alimento. Você vê a correria de pessoas indo para alguns supermercados com medo de faltar alimento. Outras, vai faltar dinheiro. Outras, vai faltar, e o medo e o pavor tomando conta. Mas você que carrega e tem, que já me foi dado e já lhe foi dado, uma paz que excede todo entendimento, você vai poder repartir, produzir esse fruto, multiplicar frutos de justiça com essa pessoa. E essa pessoa vai ser alcançada pelo poder de Deus. Não espera voltar à normalidade. A normalidade ela vai ser instalada e vai ser resgatada pelo poder da palavra, na nossa nação e no mundo. O isolamento social foi só uma armadilha para causar um isolamento espiritual. Mas como a gente não se isolou espiritualmente, como a gente ficou firme naquilo que o Senhor nos chamou para fazer, nós vamos continuar produzindo e ficar juntos espiritualmente. E aí sim nós vamos dar um fim nesse isolamento social. Pessoas vão ser alcançadas com o teu testemunho, com a tua posição, com a tua palavra liberada, palavra de fé, palavra de bondade, palavra de gratidão. Em meio a tanto problema, você chegar para uma pessoa e ainda levantar as mãos e dizer, Pai, muito obrigado. Ela vai pensar, você está ficando louco, porque não temos nada para agradecer. E aí você vai ter a oportunidade de dizer, temos sim. Nós temos o Senhor, nós temos a palavra, nós temos a nossa vida. E você vai poder produzir, apresentar a Ele um reino que nos acolhe, um reino que cuida de nós nos mínimos detalhes. Então, eu te estimulo nessa noite a não viver uma vida isolada espiritualmente. O isolamento foi dito aqui em João capítulo 15. Se você estiver apenas ligado na videira verdadeira, mas sem produção de frutos permanentes, fatalmente você vai ser cortado e lançado fora. Chegou a hora, eu vim para te despertar, eu vim para te animar, eu vim para te estimular a começar uma nova temporada na tua vida, uma temporada de produção. Onde quer que você vá, você produzindo. Com quem que você fale, você vai produzir algo. Quer seja numa mensagem, quer seja numa live, quer seja presencialmente, quer seja por meio que você escolher, você vai produzir, você vai lembrar, eu preciso produzir, eu faço parte de uma videira verdadeira, eu sou um ramo que está ligado a uma videira verdadeira, e o meu Pai já me limpou com a sua palavra, e o meu Pai quer e deseja que eu produza, e se eu produzir, essa é a chave, Ele me concederá tudo quando eu pedir em nome do seu Filho. Que coisa boa! Então, amados, não aceite essa situação, repreenda em o nome de Jesus, fale a situação, fale a circunstância. Esse isolamento, ele não vai nos paralisar, esse isolamento não vai nos deter, nos parar, nós vamos continuar produzindo, e uma produção em massa, uma produção verdadeira. É interessante que a gente estudando sobre videira, sobre ramos, sobre o fruto da videira que são uvas, as uvas elas são doces, são um fruto nobre, e ela mesmo sendo amassada para se fazer
o vinho ou o suco de uva, o fruto desse amassamento vai produzir alegria futura. Vai estar lá pinzunhada, como a gente chama aqui no Nordeste, espezinhada. Vai estar machucada com as circunstâncias, vai estar pressionada com os problemas, mas mesmo assim ela não perde a sua doçura, não perde a sua característica, e mesmo ela sendo passada por esse processo, ela vai produzir um outro produto que gera alegria. Vinho novo, um suco de uva maravilhoso. Então que nós possamos, mesmo em meio a circunstâncias, mesmo em meio a situações, a gente possa estar alegremente feliz, porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos falta. Existem motivos eternos de alegria. Um deles é que o nosso nome está arrolado nos céus, está escrito no livro da vida, e independente de qualquer coisa, nós temos essa plena convicção de eternidade com o Senhor. Então, amados, nesse instante, eu queria conversar contigo, eu queria pedir a você, na verdade, para, se você puder, aonde você está, fica de pé, e nós vamos orar por alguns temas, né? Eu vou estar orando por 2 temas, que está bem em evidência nesse tempo, e eu vou passar a palavra para o pastor Pedro, ele vai continuar orando, porque afinal de contas nós estamos num culto de oração. Mas eu quero te dizer, é possível nós produzirmos em um tempo de sequidão. Lá em Ezequiel, eu queria só ler rapidamente contigo, Ezequiel 17 fala sobre isso, que já foi falado aqui também, se eu não me engano, na ministração que o pastor Emerson teve, ou foi outra pessoa, mas Ezequiel 17, abre por favor, verso 7 diz: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, quando vem a pressão, quando vem o problema, quando vem a circunstância, quando vem a pandemia. Ele não receia, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Oh, aleluia! Então isso é para mim e para você. Nós estamos plantados junto a ribeiros. Nós estamos plenamente convictos que precisamos e vamos continuar confiantes no Senhor. Então nós não vamos temer esse tempo de sequidão. Então eu quero orar contigo, inicialmente, pela morte, mas não é de ninguém não, é a morte do vírus, a morte do Covid-19. Nós vamos orar agora. Eu quero que os irmãos que estão aqui presentes também fiquem de pé. São poucos, mas aí vai ficar tudo na mesma atmosfera. E nós vamos orar juntamente, nós daqui, que estamos na igreja, com os amados que estão aí do outro lado, pela dissolução desse vírus. Esse vírus tem que desaparecer, em o nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus nós oramos agora e nós declaramos a morte desse vírus, o chamado Covid-19. Esse nome desse vírus, essa coisa toda que está acontecendo, ele está abaixo do nome de Jesus. O nome de Jesus é superior, o nome de Jesus está acima de todas as coisas, e nós cremos num poder sobrenatural acontecendo e se manifestando agora, onde quer que ele esteja, onde quer que ele esteja se manifestando, tentando aparecer, tentando bagunçar, nós declaramos fora em nome de Jesus. Nós declaramos ele voltando para o lugar de onde ele veio, que foi o inferno, que ele vai para lá, vai matar os demônios lá. Mas declaramos a população mundial livre desse vírus miserável que apareceu para danificar a vida de pessoas. Em o nome de Jesus, declaramos a população livre, aqueles que estão com sintomas totalmente curados, aqueles que estão até confirmado o vírus no seu corpo, sendo desconfirmado, sendo desmanchado, um novo teste acontecendo e sendo reprovado o primeiro teste, vindo boas notícias. Pai, em nome de Jesus, eu oro por pessoas que estão nos hospitais, nas UTIs, utilizando-se de respiradores, que o Espírito de vida, o Espírito que ressuscitou Jesus da morte, possa estar visitando e restaurando a saúde dessas pessoas. Eu declaro em nome de Jesus
cura se manifestando. E eu declaro também saúde divina para todos que estão fora desses quadros. Pai, muito obrigado pelo poder da tua palavra, que é viva e eficaz, em o nome de Jesus. Você pode dar graças a Ele por essa pandemia indo embora, em nome de Jesus. Pai, obrigado, porque tu és maravilhoso e cremos que tu ouve as nossas súplicas e atende, porque nós estamos ligados à videira e nós estamos produzindo bons frutos. Eu quero orar também, nesse instante, orar contigo, pelo consolo do Espírito Santo sobre a vida de todos os familiares e amigos daquelas pessoas que faleceram através desse problema, desse vírus. Pai, em nome de Jesus, nós oramos e nós te pedimos, porque cremos no consolo do teu Espírito sobre as famílias, sobre os amigos e as pessoas próximas daqueles que tiveram a sua vida ceifada por meio desse vírus. Obrigado, Pai amado, porque essas pessoas irão ser assistenciadas pelo céu. Obrigado porque essas pessoas não ficarão desanimadas, elas serão animadas pelo teu Espírito e pela tua palavra. Essas pessoas se levantarão aonde quer que elas estejam. Esse quadro de tristeza, de perda, que muitas das vezes são perdas sempre irreparável. Mas eu te agradeço, Pai amado, pelo consolo, pela paz, uma paz que excede todo entendimento, envolvendo e cuidando dessas pessoas. Pessoas que não contavam com isso acontecendo, mas infelizmente circunstâncias vêm para todas as pessoas que estão debaixo do sol e foram atingidas. Mas eu declaro em nome de Jesus uma superação na vida dessas pessoas, pessoas sendo levantadas pelo teu Espírito e pela tua palavra, no nome de Jesus. Também vamos dar graça sobre isso. Pai, obrigado, porque essas pessoas serão assistidas e alcançadas pela tua palavra. Muito obrigado, Pai, por tudo, no nome de Jesus. Sejam abençoados na prática da palavra. Pastor Pedro continua agora. Aleluia. Como o pastor Suede já anunciou, não é? Nós iremos orar nesse momento pelas autoridades, né? Desde da pirâmide, aquele que está em cima, do presidente da República até o restante. Amém, Pai, em nome de Jesus, colocamos diante de Ti neste momento, ó Pai, e aproveitamos a oportunidade, ó Deus, de nos dirigirmos a Ti, ó Pai, e nós colocamos a vida, ó Pai, de todas as autoridades, ó Pai, constituída, ó, possa ser quem for, do presidente da República aos senadores, ó Pai, o STF, ó Pai, toda a Polícia Federal, ó Deus, e os vereadores, deputados, senadores, enfim, ó Pai, todos aqueles que estão cobertos, ó Pai, de autoridade, ó Deus, nós oramos por ele, para que nesse momento, ó Pai, de calamidade, ó Deus, o Teu Espírito Santo, ó Pai, possa ser com cada um deles, ó Deus, e que a nossa nação possa ser alcançada, ó Pai, por decisões certas, ó Pai, decisões certas para o povo, para a nação brasileira, ó Pai. Abençoa a todos, ó Deus, que as suas decisões sejam decisões corretas, ó Pai, e que venha atender, ó Pai, as necessidades, ó Pai, do povo brasileiro. Abençoa cada um deles, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Estamos assim encerrando, né, mais uma transmissão da Terça Nobre, amém? E nós já agradecemos de antemão pela sua audiência, pela sua participação também na oração, amém? Conosco, na sua casa, amém? E todos os familiares, aqueles que não eram acostumados a ouvir e ter o privilégio de ouvir, né, essas ministrações na sua casa, certo? E você está tendo a oportunidade, peça, continue pedindo para os seus familiares. Ney, agora é a hora de eu assistir, né, a quinta profética, né, também as terças nobres, o culto da nossa igreja, enfim, todas as transmissões que falam a respeito da palavra de Deus, você acesse, amém, e procure ouvir e assistir, amém. E nós queremos aproveitar esses últimos segundos para anunciar, né, o pastor Isaías está falando que o mês de maio é o mês da família. Vamos focalizar nesse tema, amém? Amém? A partir do domingo pela manhã,
em nome de Jesus. Obrigado a todos.